Olá, queridos viajantes! Vocês sabiam que eu já fui preso no aeroporto dos Estados Unidos? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar uma história de como um problema com o visto que eu tinha pode gerar uma prisão no aeroporto. Fica ligado nesse vídeo. Eu estudei nos Estados Unidos em 2012 e logo depois dos Estados Unidos eu fui para a Itália, passar mais ou menos 2 meses na Itália. Então eu fui direto do JFK para a Itália. Quando eu estava na Itália, eu comecei a me perguntar se essa conexão que eu ia fazer no JFK, se eu precisava de outro visto. E daí eu comecei a fazer lá um monte de pesquisa no Google e descobri que existe um visto de trânsito, que é um visto para quem vai passar até 48 horas nos Estados Unidos. Com o meu visto de estudante eu pensei, mas eu já tirei toda a papelada, então acho que não vai ter problema. Só que ainda assim eu sou muito ansioso, fiquei muito nervoso, liguei para a American Airlines para saber se eu precisava desse outro visto e a mulher falou, não, tá tudo bem, com o visto de estudante você consegue passar tranquilo. Ainda assim, quando eu cheguei no aeroporto de Milão, eu perguntei ao staff lá da American Airlines e eles me falaram de novo, não, você tem um visto de estudante, então já é o suficiente só para você fazer essa conexão. Beleza, fiquei um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tava me cagando de medo. Cheguei lá na imigração do JFK e estava me cagando na fila, literalmente, não literalmente que eu não me caguei, mas aconteceu que eu estava muito nervoso. E quando eu cheguei lá pra falar com o policial, ele olhou pra mim, olhou pro meu passaporte, começou a folhear, e eu já achei uma coisa meio estranha, porque quando ele começa a folhear, meu passaporte era a primeira vez que eu viajava, não tinha um carimbo, o que é que ele tava olhando tanto, né? E daí ele chega e fala, cadê o seu visto? Na minha cabeça já conectou tudo, explodiu tudo aqui na minha cabeça e aí eu falei, moço, com a cara lavada, a cara safada do mundo, eu falei, mas tá aí meu visto, olha aí meu visto de estudante. Ele, você está aqui para estudar? Aí eu falei, não moço, mas eu tenho aí meu... Você está aqui para estudar? Eu fiquei muito nervoso, né? E eu falei, não, moço, mas eu já tenho esse visto, eu já vou pro Rio de Janeiro depois daqui, não vai ter problema nenhum. Só que ele tava meio que, tipo, não ligava porque eu tava falando, né? Daí do lado tinha um outro policial, e daí ele virou assim para o cara que tava ouvindo nossa conversa e provavelmente percebendo o meu desespero, e ele chegou e falou, cara, isso aí é só burocracia. O menino já tá com bilhete pro Rio de Janeiro, deixa ele passar. Aí o moço, quase que eu queria dar um abraço nele, ele era bonito, queria também abraçar, mas enfim. Aí o policial chegou e olhou pra mim, eu vou falar com minha supervisora. Supervisora? Tá. Aí ele foi falar com a supervisora, eu cheguei, fiquei lá esperando, parecia que demorou, tipo, sei lá, 10 horas que eu tava esperando, mas devem ter demorado, sei lá, 15 minutos. E quando ele voltou, ele olhou pra mim, assim, se encostou, assim, meio que cerrou os olhos. Meio coisa de filme, sabe? Não tô nem dramatizando tanto. E olha que eu sou exagerado e falou. Se eu tivesse falado com a supervisora que tá lá, ela ia mandar eu pôr você no primeiro voo de volta pra Amazônia. O filho da... E pra Amazônia, você tava com a vacina de febre amarela em dia. Pois é. Sei lá, mas que preconceito. Eu fiquei muito puto com aquele cara, sério, naquela hora. E aí aconteceu que ele tava fazendo muito terror psicológico e daí ele falou, então você precisa jurar sobre os Estados Unidos da América e sobre a Constituição, sei lá o que foi que ele falou lá, que eu precisava jurar de alguma coisa muito importante que eu ia voltar pro Rio de Janeiro. Por que eu precisava jurar isso? Porque ele mudou lá no meu passaporte o tipo de carimbo, porque ele já tinha carimbado antes de folhear meu passaporte, porque ele imaginava que já estava tudo certo. Quando ele começou a folhear, que ele percebeu que estava errado, e ele já tinha carimbado, daí ele teve que fazer o quê? Ele teve que rasurar o carimbo que ele tinha dado. Justamente porque eu precisava desse visto de trânsito para passar lá, para fazer essa conexão. E daí ele conseguiu, sei lá, rabiscar lá e mudar, e era um tipo de entrada que eu tinha, que daí, o que é que aconteceu? Eu poderia sair dos Estados Unidos ali, sair do aeroporto, de dentro do aeroporto. Então ele precisava ter certeza que eu ia continuar no meu caminho pro Rio de Janeiro, né? Obviamente, quando eu consegui passar, tipo, amém, né, respirei, assim, mas eu senti, eu tinha, sei lá, umas 8 horas de conexão, ou 10 horas de conexão no JFK, e eu senti o tempo inteiro que eu tava sendo vigiado, sabe? E aqui vão minhas dicas pra vocês. Se vocês forem viajar pra qualquer outro lugar que não seja nos Estados Unidos, não vão com a companhia estadunidense, porque elas vão parar nos Estados Unidos, e vai ser uma conexão longa e não vai ser muito legal, e muito voo atrasa nos Estados Unidos também. E você pode ter que passar por imigração, você vai ter que passar por imigração de novo, é uma coisa que não é muito necessária. Outra coisa é que, se você tiver uma situação dessa, tente não ficar nervoso, porque provavelmente vai estar tudo bem, porque você tá com sua passagem de volta pro Brasil. Se você tiver com essa passagem de volta, vai ficar tudo bem. Certo? Você vai ser vigiado, mas eles vão
em botar lá você dentro do avião, e é isso que importa para eles. E a outra coisa é que se você for tirar um visto de estudante, você tire no mesmo dia, já que você está indo para o consulado, para a embaixada tirar, tire um visto de turista também, não tire só de estudante como eu fiz, porque o visto de turista também permite que você faça essas conexões. O visto de estudante não permite a gente fazer nem turismo, nem conexões, é realmente só estudar. Fiquem ligados nessas coisas aí com visto, porque lá pode dar um problemão. Eu fiquei lá preso com um policial no aeroporto um tempão e foi uma coisa horrível, foi uma situação que eu quase choro, mas deu tudo certo. Essa é a minha história de hoje, fiquem ligados nessas dicas, cuidado com vistos. Beijos, nos vemos no aeroporto.